Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Flamengo venceu o Sport por 3-0 e o Palmeiras venceu o Juventude por 2-0. Nesse momento, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo em segundo e os dois estão na final da Copa Libertadores da América. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva repercutindo os dois times, a classificação do Flamengo para a final da Libertadores, do Palmeiras e os dois, né? O momento dos dois no Campeonato Brasileiro. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos analisar aqui os comentaristas, os jogos do Flamengo, os próximos jogos do Mengão. Deixe os créditos aqui ao canal Record Sports, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Lembrando o que o Abel não esqueceu. Sim. Quando o Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, o Abel ouviu e isso nunca mais saiu da cabeça dele. Você acha que está na hora de pedir desculpa pro Abel ou o futebol não tem desculpa? Não, acho que a torcida aquele pedaço da torcida que criticou, que xingou, pode tranquilamente pedir desculpa. O próprio Abel, quando ele errou, ele pediu desculpa mais de uma vez, né? Ele assumiu os erros, pediu desculpa. Acho que seria até bacana fazer uma faixa bonita, perdão, Abel. Quando foi essa? Do Abel? Não, o Abel já pediu desculpa algumas vezes, né? Quando ele lembra que ele tirou o celular do jornalista lá, no Mineirão, uma vez? Hoje o Palmeiras ganhou de 2-0, né? O primeiro gol foi do Bruno, que está voltando, e o segundo gol do Felipe Anderson. Ele jogou com um time bem diferente. Esse aí é o gol do Bruno e o Felipe Anderson fez 2-0, né? Quer dizer... Gol muito goleiro, Carlos Miguel. Grande atuação do Hoje Carlos também? Miguel. Grande atuação do Carlos Miguel. Mas assim, o futebol tem que pedir desculpa. Esse aí é o gol do Felipe Anderson, belo gol, né? Tem que... Deixa eu ver. Felipe Anderson. Tem que pedir desculpa ao futebol? Ou crítica e elogio, Salve, na tua visão, conforme o dia, conforme o jogo, conforme a hora? Não, Cleber, tem momento que o jogador técnico está com a cabeça quente e extrapola. E mesmo a torcida? E mesmo a torcida. Jogador e técnico tá com a cabeça quente, extrapola, depois pede desculpa. E a torcida pede desculpa aplaudindo depois. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que nós temos uma cultura muito ruim de analisar futebol. A análise é a partir de resultado, né? Então a gente não dá tempo de nada. Todo mundo é ruim segunda-feira e todo mundo é ótimo quinta-feira. Mas acho que tem que, de vez em quando, esquecer um pouquinho, né? Eu acho que o segredo, é claro que as opiniões hoje são desse jeito que você falou, mas o segredo é, falando dos times, a gestão tem que ser profissional, né, Kleber? Você não pode entrar na pilha daquilo que se fala. Mas esse é que é o pior, né? Então, mas muita gente entra na pilha e deixa de ter trabalhos bem feitos porque está respondendo por possível torcedor. Nessa rapidez das coisas hoje? Claro. A semana passada eu recebi uma mensagem de um cara reclamando que eu tinha narrado errado o lance do Plata, do jogo Flamengo e Racing, que eu não narrei. Falando em Flamengo, o Flamengo jogou... Um abraço pro Luiz Roberto. Falando em Flamengo, o Flamengo jogou e ganhou, né? O Flamengo jogou contra o Sport. Bruno Henrique meteu 2. Alguns jogos que ele não marcava, fez o primeiro, fez o segundo, aproveitando um rebote. O Sport, de novo, né? Lutou, batalhou, tentou e não conseguiu a vitória. E aí, o Flamengo venceu o jogo por 3-0. O terceiro gol foi esse golaço de falta do Arrascaeta. E o Flamengo dormiu líder do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Palmeiras, com aquela vitória que a gente mostrou contra o Juventude, voltou a ser o líder. E aí a gente resolveu fazer a seguinte pergunta para as senhoras e os senhores. Flamengo ganha Libertadores e Brasileirão. Palmeiras ganha Libertadores e Brasileirão. Palmeiras ganha Libertadores e Flamengo ganha o Brasileirão. Flamengo ganha Libertadores e Palmeiras ganha o Brasileirão. É evidente que a gente está falando da decisão do dia 29 entre Flamengo e Palmeiras, da Libertadores, e os dois são os dois times que estão brigando. Primeira pergunta, alguém pode ser campeão brasileiro? Pode, matematicamente. Algum time pode tirar o título? Vocês acreditam que algum time tira o título de Palmeiras ou de Flamengo? Eu não acredito. Não acredito. Só o Cruzeiro tem essa chance. O Brasileirão tá com os dois. É um dos dois. Vocês querem votar ou deixa para semana que vem? Já que a gente está naquele momento Lulu Santos, adivinha o quê, né? Vocês acham que o Cruzeiro está 65, 64, 60?
E o Cruzeiro tem... Os dois têm um jogo a menos. O Flamengo é contra o Sport e o Santos e o Palmeiras... O Flamengo já foi do Sport... Oi? O Flamengo tem outro jogo com o Sport, é isso? Tem um jogo, lá na ilha, né? Primeiro turno. Na ilha. Esse jogo de ontem foi o jogo do turno. Sport... Não, ok, mas sim. A minha pergunta para vocês é a seguinte. O que sugere que o Cruzeiro pode manter o que ele tem? Sim. A diferença é muito grande? Eu acho que confirmando esse jogo que eles têm a menos, uma vitória, 69-60, fica uma distância muito grande. Mas evidente que precisa ganhar. Agora, o único que citou o Cruzeiro foi você, Noriega. Porque eu acho que tem situações que podem acontecer ainda. Os jogos do Palmeiras com o Santos. O Santos está lá embaixo, o Palmeiras está na frente. Mas é clássico, gente. É clássico. O clássico é diferente. Pode acontecer um tropeço, como pode acontecer um tropeço do Flamengo. O Flamengo perdeu do Fortaleza. Perdeu pro Fortaleza e suou no primeiro tempo contra o Sport. Virou 0-0. Quem está jogando mais hoje? Palmeiras, Cruzeiro ou Flamengo? Eu acho que coletivamente o melhor é o Palmeiras. Não, quem tá jogando mais. Você vai vir com aquela respostinha. Coletivamente o Palmeiras é o melhor time. Mas individualmente é o Flamengo tem os melhores jogadores. Quem tá jogando mais hoje? Cada rodada tá mudando. Nas duas últimas semanas, com o deslize lá em Quito, o Palmeiras tá jogando mais. Isso é fato. O Flamengo perdeu o Pedro, perdeu o Carrascal. Mas o Salve foi bem, né? Cada rodada é um, né? Tá mudando. Mas o jogo que o Palmeiras fez na quinta-feira pela Libertadores é um jogo espetacular. Você não pode descartar o time que vira um resultado histórico. Nunca tinha acontecido. Fortalece o time. Essa pergunta é pergunta marota. Quem está jogando mais, quem é melhor. Eu acho que são os dois melhores times do Brasil, que se enfrentam de uma maneira extraordinária. Cada um com a sua característica, cada um com o seu tipo de elenco, com as suas valências, com as suas deficiências, mas são disparadamente os dois times do Brasil. E o Cruzeiro é uma surpresa agradabilíssima de 2025, jogando um bom futebol e obtendo resultado, né? Cruzeiro e Corinthians fazem uma semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Vasco a outra. O Atlético vai jogar dia 22 contra o Lanús. A final da Copa Sul-Americana, e Flamengo e Palmeiras vão fazer a final da Copa Libertadores. Ou seja, esse ano nós teremos um brasileiro com 4 títulos, porque ninguém tem 4 títulos. O maior número de títulos do futebol brasileiro são 3 títulos por clube: Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Grêmio. Não sei se faltou algum. Se faltou algum. Acho que não. Não, 3 títulos. 3 títulos, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo e Grêmio. Eu acho que são só esses 5. E um deles, ou Palmeiras ou Flamengo, terá 4 títulos. E o Brasil igualou a Argentina em títulos da Libertadores já. Igualou? 25-25, porque será um brasileiro próximo campeão. Eu achei um dia eu achei que isso nunca aconteceria. Estamos afunilando o Campeonato Brasileiro, já dá para colocar na tela todos os jogos que restam para os pretendentes ao título. Vamos tentar chegar a uma conclusão aqui sobre para quem a vida está mais complicada. E aqui está a caminhada rumo ao título. O Palmeiras pega o Santos em casa, Mirassol fora, aí o jogo atrasado com o Santos, que é na Vila Belmiro, visita o Galo, esse jogo é na semana da final da Sul-Americana, duvido que o Galo entre com força máxima. Depois pega o Fluminense em casa, visita o Grêmio, recebe a vitória e termina contra o Ceará. O Flamengo pega o São Paulo, depois recebe o Santos, aí jogo atrasado contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos está no caminho dos dois, né, dos 2 primeiros colocados, Fla-Flu, Bragantino, Galo fora, esse é o jogo que vai mudar de data, né, porque é no fim de semana da final da Libertadores, assim como o Grêmio e Palmeiras. Flamengo e Ceará, e na última rodada o Mirassol fora. E o Cruzeiro, que não tem jogo atrasado, vai visitar o Grêmio, vai receber o Fluminense, visita o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e aí termina contra o Santos. Eu tenho Flamengo e Palmeiras têm 5 adversários em comum. Eu tenho a impressão que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura, embora ele tenha que tirar pontos para os dois. Uma impressão, assim, bater no olho, que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura. Palmeiras e Flamengo pegam o Galo, Palmeiras e Flamengo pegam o Fluminense, Palmeiras e Flamengo pegam o Ceará, pegam o Santos e pegam o Mirassol. Impressionante, cara. Das 8 rodadas que faltam, 5 adversários em comum.
Não tem jogo fácil aí, não. Não, fácil não, mas parece que o Cruzeiro, pra mim, o Cruzeiro diria assim, o Cruzeiro tem uma camada menos dura, mas ele tem que tirar pontos pra Flamengo e pra Palmeiras. Esse é o problema do Cruzeiro. As duas próximas rodadas do Cruzeiro são difíceis, né? Enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O Fluminense não ganha fora de casa? Não ganha, mas é um time grande, né, cara? Assim, uma hora ganha. Não ganhou nenhuma com o Zubeldia fora de casa, né? Não. Nenhuma. O São Paulo também estava vindo e ganhou do Vasco hoje. Assim, às vezes você faz um jogo bom, encaixa. Todos com objetivos aí, né? E lembrando que Flamengo olhar pra e baixo Palmeiras, da tabela ou lá em cima. Flamengo e Palmeiras tem um jogo a mais para fazer, né? Do que o Cruzeiro, né? É difícil aí pra todo mundo. Se pegar o Zizek citou aqui o Santos, estamos o Santos aqui, o Santos tá no caminho dos 3, ó. Uma parada dura pro Santos. Se você olhar Ceará ainda não tá longe da zona, tem que olhar pra baixo ainda. Juventude, enfim, nem se fala. A questão do Fluminense, eu ainda acho que briga por uma Libertadores aí. Não, é porque vai abrir G8. Até G9 pode ser? Mas a gente só vai saber depois do Brasileiro, né? Só depois, mas só assim... da Copa do Brasil, né? Sim, mas eu acho, de verdade... Não, G9 não vai ser porque o Galo tá longe. A gente pode ter 9 times da Libertadores. 9 times da Libertadores, sim. Mas contando com o Galo... Mas nem o G8 a gente vai saber também. Porque só vai saber depois do Brasileiro. Exatamente. Eu acho que o Fluminense chega... Nem que seja numa pré-Libertadores, acho que o Fluminense briga. Uma pré-Libertadores briga. E aí pega na sequência, né? Pega primeiro o Flamengo e depois o Palmeiras, né? Exatamente. O Flamengo no Maracanã e o Palmeiras fora de casa. E o Mirassol, né? Próxima rodada é Fluminense e Mirassol no Maracanã. Agora, esses jogos, ó, Grêmio e Palmeiras, Atlético e Flamengo, não vão ser dia 30, né? Porque dia 29 é a final da Libertadores. Então, esses jogos, em algum momento, eles vão ser remanejados. Ou para antes da final, ou para depois, né? Porque não tem condição de você jogar no dia seguinte da final. Final é 29, você não vai jogar dia 30, o brasileiro. Então, esses dois jogos, a CBF vai ter que decidir rápido onde vai encaixar isso. Até para deixar as coisas muito claras logo. Galo e Palmeiras pode ser também? Tem esse problema de data? Tem o negócio da Sul-Americana, né? A final problema de data Sul-Americana, né? A final da Sul-Americana é dia 22. Então é a rodada ali do dia 23, né? Então talvez impacte, porque são 3 dias antes só, né? E o time precisa estar na cidade onde vai ser a final na quarta-feira, né? O Galo joga sábado, dia 19 ele tem que estar em Assunção. Vai jogar e vai viajar. Vai jogar e viajar, Vai jogar e vai viajar. E vai ser campeão. Contra o Lanús, vai ser campeão. Vai? Galo? Também acho, é bem favorito. O Galo é muito favorito e só uma tragédia tiraria o título do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro vai ser o campeão da Sul-Americana. Vai ser o campeão. Vamos rodar os gols do Flamengo ontem? Pra gente passar a régua nessa bora. título? Vamos lá. Foram bonitos os gols, né, cara? Segundo tempo muito bom do Flamengo, né? Primeiro tempo de primeiro já tinha sido. O primeiro foi dominou. Primeiro tempo de muito volume. Muito volume. O jogo, né? O jogo mudaria se o Bruno Henrique tivesse feito aquele gol no primeiro tempo ali, uma chapada ali, né? Mas jogadaça do Samu que o pessoal tá falando, né? Jogadaça, a inteligência dele de dar o passe na hora certinha. Obviamente o Bruno Henrique também faz uma movimentação de atacante. O Bruno tem muito essa característica, né, cara? Felipe, o Bruno falou já, né, que não gosta de ser 9, não quer ser 9, mas faz uma... vou te falar, aí depois faz uma movimentação como essa. Ontem ele não jogou de 9 ontem. Quem jogou de 9 ontem foi o Plata, cara. Impressionante. Mas essa movimentação foi de 9. O Bruno Henrique jogou flutuando atrás do Plata o jogo todo. O Samu aberto na esquerda e o Carrascal na direita. E assim, o Felipe na coletiva falou, o Bruno Henrique jogou como em 19. Porque esse movimento dele pro gol aí é impressionante, cara. É tudo que o cara quando tem essa bola, né, Felipe Melo, Sobs, enfim, Eric Rizek, quando o cara que tem a bola, a posse de bola, quando ele dribla 1, 2 e levanta a cabeça e de repente o companheiro não faz o movimento, você fala, Agora quando o cara tem a inteligência de buscar o espaço, cara, facilita tanto você dar a assistência, né, dar o passe, né. E esse gol é um golaço, né, de falta do Arrascaeta. Um bom jogo pra dar confiança pra caras que não vinham jogando bem, né, cara. O Samulino, o Nico de la Cruz não entrava em campo, ontem fez um bom jogo. Quase faz um golaço. Ele foi um dos melhores do time ontem, assim. Quase faz um golaço. Então, isso me dá razão, né? Isso me dá razão, que eu falei que esse atleta teve aquele problema lá, que falaram da lesão, que não tem jogado. Tudo bem, mas eu falei, mas esse moleque, esse é muito bom jogador. Claro. É muito bom jogador. Demonstrou hoje, assim, obviamente que precisa de sequência, né? Mas ele é muito bom jogador. Jogou bem. O De La Cruz Emerson nunca Royal teve em xeque, né? A dúvida é se ele tem condição. O De La Cruz. O De La Cruz. Mas fala que tem problema, que já não ia dar, que não... O talento dele... Não, ele é muito bom jogador. E um problema, assim, eu não sei qual que é a gravidade do problema que ele teve no joelho. Tem cara que demora mais tempo de se recuperar, cara, fisicamente.
Tem outros que se adaptam Eu acho mais que rápido. ele tava com a proteção. Você viu que ele tava com uma proteção? O De La Cruz, eu acho que ele nunca jogou no nível de uma exigência do nosso calendário, por exemplo. Dúvida. A Argentina, ela não tem essa sequência insana que é o Brasil, né? E eu acho que talvez ele tenha sentido um pouco isso, né? Ele já está no 2º ano aqui no Brasil. E realmente, assim, para ele fisicamente tem sido difícil suportar esse calendário brasileiro. Mas ele é um jogador muito bom, muito bom. Ele é um volante diferente, né, cara? Ele só olha pra frente o tempo inteiro. Aí, Eric, ele carrega. Faz o gol aí, 0x0 aí. Claro Faz que o jogo aí, já era. Claro que o jogo contra o Sport, da maneira que o Sport se comportou dentro de campo, ajuda bastante esse jogador, que ele não precisa correr pra trás. Então é sempre pra frente, né? O Flamengo com posse de bola, o Flamengo dominando o jogo. No primeiro ajuda tempo, bastante, né? exato. Muito parecido do jogo contra o Vitória. Se o Flamengo encaixa os golzinhos ali no começo... Concordo. De 7, 8, o Emerson Royal, por exemplo, que é um cara que estava sendo muito questionado, fez um bom jogo também. Também achei. Essa é quase um jogo seguro, né? Bom, finalizando também, pisando na área, finalizando. Ninguém joga nos clubes que o Emerson Royal jogou à toa, não, gente. Bom jogo Isso dele. É muito bom jogador. É nível de seleção. O cara jogou na seleção brasileira já. Pô. Você no seu time joga o Royal ou joga o Varela? Meu time joga o Royal, mas com muita diferença. Eu prefiro o Royal. Pra mim o Royal, assim, claro. Varela. Pra mim o Royal. Ainda bem que eu não vou ser treinador, então. Pra mim joga o Royal. Já temos uma cisão na comissão técnica. Eu gosto de um cara que seja mais. Assim, eu gosto de um cara que jogue mais pra frente. Sabe? Então, assim, ele sabe defender, tem muita força, mas pra mim é mais agudo do que o Varela. E o Emerson defende bem também. Não, exatamente, mas pra mim é mais agudo. Por que no seu time joga o Varela? Desenvolva. Não, eu acho que, primeiro, ele está mais adaptado ao nosso futebol, né? Nessa questão aí, eu acho que ele marca muito bem e eu acho que o Emerson tem essa dificuldade. Claro, nesse time do Flamengo mais ofensivo, se o Emerson encaixar o seu jeito, ele tem tudo para dar certo. Mas como envolve Libertadores, esse estilo sul-americano, eu acho que o Varela é bem melhor e está encaixadinho agora. Pra mim joga porque o Emerson, porque você tem o Pulgar, você querendo não tem o De La Cruz, então você deixa os caras ali pra aquele lado ali e libera pra proteger, libera. Eu prefiro um jogador mais agudo. E o Emerson é mais agudo, tem essa experiência, apesar do Varela ter jogado na Europa o Alexandre também. Pela esquerda, exato, né? O Alexandre fica bem mais também, então assim... E o Emerson Queiro não tá numa adaptação ainda, essa é a verdade. Sim. Agora, Eric, se você levantou a boa discussão da escalação do goleiro do Palmeiras, no Flamengo, Pedro não pode jogar a final. E aí? Joga o Bruno Henrique. Bruno Henrique? Eu acho que joga o Bruno Henrique. Pra mim não tem dúvida. Até porque o Plata não joga também, né? Tá suspenso, né? Pra mim não tem dúvida. Então, assim, eu acho que é... Ou o Juninho, Não, acho que joga o Bruno Henrique. Não, eu colocaria... só pra fazer uma... O homem que falou que não gostaria... Não, é pra fazer uma pergunta. Ou eu perguntei. Bruno Henrique falou que não gostaria de ser escalado como centroavante antes de saber da lesão do Pedro. Certo? Foi quando ele deu aquela declaração. Ele falou não, o seguinte, depois ele falou voltou assim, a falar. Eu não quero disputar posição com o Pedro. Isso aí. Ele sabe que não né, são Ele explicou depois. Ele explicou e falou assim, é o melhor jogador, é o melhor atacante do mundo, é o melhor atacante do Brasil. Como é que eu vou querer disputar a posição, ser um 9, tendo que disputar a posição com o Pedro? Não vou conseguir. Mas assim, vai ser curioso. A declaração que ele deu e se couber a ele ser o centroavante do Flamengo. Não, mas ele deu uma entrevista depois, explicando isso. No jogo contra o Fortaleza. No jogo, quando ele acabou, falou assim, ontem eu falei, não entenderam, o que eu quero dizer é que não dá pra não tem condição de eu disputar uma posição com o Pedro. Então, assim, mas se o Pedro não estiver jogando, beleza, eu tô como 9. Então, assim, ali tirou tudo. Então, agora, se tiver que jogar... Agora sim, tem que dar... falou do Veiga, cara, o BH é um jogador histórico no Flamengo. Além do jogador Veiga... campeão, é um jogador de mais de 100 gols. Ele e a Arrascaeta são os caras que mais ganharam. Falou do Veiga, né, que fala muito do profissionalismo dele, né? Porque mesmo ele não jogando, mesmo ele oscilando... Quietinho, trabalhando... O torcedor falando que já era o fim do ciclo dele com o Palmeiras, o cara volta e dá essa... Como o BH faz também, esse jogo. Banco, aí tem o Bruno Henrique, reserva, né? que deve ser um cara de grupo assim, espetacular, assim, né? Cara, ele é o capitão do time quando deve ele ser joga. espetacular, assim, a convivência dele, né? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então a próxima partida do Mengão agora será contra o São Paulo. O Flamengo joga em Santos. Partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai precisar de uma vitória porque o Palmeiras venceu a sua partida contra o Juventude e agora o Flamengo precisa vencer para continuar firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho para ver qual vai ser a escalação que o Felipe Luiz vai fazer. Nesse momento, o Felipe Luiz perdeu o Carrascal, o Jorginho, Pedro, tem o Bruno Henrique suspenso. Vamos ficar de olho durante a semana para ver a preparação do Flamengo e qual vai ser a escalação que o Mengão vai fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.